Então vamos lá para o que o texto está falando. Ele está dizendo aqui de 1 Coríntios 14. Então, vamos ler o texto todo. Ele começa dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo está aqui falando em relação à igreja. Ele está tentando trazer uma ordem para o culto. Então, ele está tentando estabelecer uma ordem para o culto. Então, ele está falando para a igreja de forma geral. Ele não está falando para o individual, mas ele está falando para as reuniões em coletivo. Então ele diz: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Então ele não estava dizendo que não podia falar em línguas. Ele estava dizendo que no meio da igreja não era recomendável falar em línguas. Depois ele vai trazer lá a recomendação. Visto que ninguém entende. Então, ou seja, não tem como você chegar numa reunião, digamos, uma reunião de célula, numa reunião de igreja, e aí todo mundo ali começar a orar em línguas, porque as pessoas não vão entender. E aí ele fala, e em espírito fala mistérios. Tá? Então ele está falando aqui de uma reunião coletiva, não de algo individual. Mas o que profetiza fala aos homens. Então ele está enfatizando aqui para profetizar, porque nós estamos falando aos homens. Então, no meio da igreja, ele está tentando trazer ordem para o culto. Então, ele está dizendo que profetiza fala aos homens. Então, quando nós estamos numa reunião da igreja e nós profetizamos ou nós falamos a palavra de Deus, nós estamos edificando, exortando e consolando. Tá? Isso aqui é a função da profecia. Em segundo momento, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então, ele não está dizendo que não possa falar em língua. Ele está falando aqui que quem ora em línguas, ele está edificando a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, ele está tentando estabelecer uma ordem de culto aqui para a igreja, certo? Então, aí ele fala aqui qual que é a vontade dele. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém que profetizasseis. Então ele não está dizendo que é proibido falar em língua, ele está falando que gostaria que todo mundo falasse em outras línguas. Mas o profetizar, ou seja, o falar na vida dos irmãos, ele aqui vai ter mais proveito, pois o que profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo-se a interpretar para que a igreja está tentando restabelecer mais uma vez a ordem do culto aqui, receba a edificação, tá? Ele não está falando de uma coisa individual. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco, ou seja, se ele ir lá e começar a falar em outras línguas, o que vos aproveitarei? Se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, assim que instrumentos inanimados como flauta ou cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca a flauta ou a cítara? Pois também se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizem? Tá? Então, esse compreender aqui está falando no coletivo, na reunião da igreja. Porque estareis como se falasses ao ar. Ou seja, o que adianta ter um monte de irmãos reunidos e todo mundo começar a falar em língua, se ninguém está edificando a vida do outro, sendo que ele disse lá em cima que aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. Então deve orar em língua sim, para sua própria edificação. Mas ele não está tratando nesse capítulo aqui de uma edificação própria, ele está falando de uma edificação de modo coletiva. Então, se há dúvidas, aqui verso 10, há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para com aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir
para a edificação da igreja. Ele está querendo aqui enfatizar a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Então, mesmo que ele ore em outra língua, no meio do culto, ele deve orar também para que haja interpretação. Mas em nenhum momento aqui há proibição, ele só está dando uma ênfase para que se fale na língua natural e não na língua dos anjos. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora. Tá vendo? Olha, ele não está contradizendo, ele não está dizendo que não devemos orar em língua, mas ele está só enfatizando, falou, olha, se nós orarmos, tudo bem, o seu espírito ora de fato, mas a mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito. Olha aqui, ó, o que eu faço então? Eu oro com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Há o equilíbrio aqui da parte de Paulo, não há uma disfunção aqui. Então, se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indulto amém, depois da tua ação de graça, visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dá bens à graça, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, olha aqui o que o apóstolo Paulo está falando, porque falo em línguas muito mais do que todos vós. Então, se nós não devemos falar em língua, então Paulo é o maior pecador aqui. Contudo, prefiro falar na igreja, prefiro falar na igreja, 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas, porque as línguas são para edificação própria, tá bom?